Medicina personalizada. Você sabe o que é isso? No Entrevistas Série Saúde, o médico Davi Bechara explica as vantagens para os pacientes dessa especialidade revolucionária. Ele conversou com o jornalista Douglas Dinelli. Acompanhe. Doutor Bechara, o que é então a medicina personalizada? É a maior novidade, depois que o homem foi à Lua, não tem outra novidade do que essa. É uma medicina baseada numa prática clínica em que o médico ele se baseia na farmacogenética e na farmacogenômica. Farmacogenética é o estudo da relação interindividual que nós temos em relação à droga, a herança que nós trazemos. Então, cada indivíduo responde de uma maneira diferente. E a farmacogenômica é o estudo individual de uma droga relacionada ao indivíduo. Ou seja, hoje você consegue ter o medicamento certo, para o paciente certo, na dose certa. E para os pacientes, doutor Davi Bechara, qual a vantagem deles usarem essa medicina personalizada? Hoje, um dos grandes problemas na medicina, e a Organização Mundial de Saúde se preocupa muito com isso, chama-se segurança do paciente. E o que mais ocorre no mundo todo são as reações adversas às drogas. É o que mais mata dentro de um hospital. Então, quando a Organização Mundial de Saúde se preocupa com a interação medicamentosa e principalmente sabendo que cada pessoa é diferente da outra. Então, tem pessoas que utilizam uma droga e são metabolizadores rápido. Quer dizer, toma aquela droga, rapidamente metaboliza e não tem efeito nenhum. E esses estudos vieram mostrar que tem pacientes que às vezes você precisa dar 8 vezes a dose daquele medicamento para poder ter um efeito, sem nenhum problema para o paciente. Então, esta revolução vai fazer com que a gente tenha menos efeito colateral, nós vamos ter um paciente recuperado mais rapidamente, nós vamos gastar menos e nós vamos ter exatamente o exame certo para este paciente e a droga certa para este paciente. E quais as descobertas mais recentes no estudo dos genes, a genômica, que podem afetar diretamente a prática clínica, a conduta do médico no dia a dia? Isso é uma coisa assim, muito importante hoje, principalmente na área da oncologia, de câncer. Então, essas descobertas hoje da genética, essa medicina personalizada, veio fazer com que se descobriu, por exemplo, que quando você dá uma droga para o paciente, e às vezes aquela droga, se o paciente tiver um determinado polimorfismo genético, ou seja, mudanças naquele gene, então todo mundo tem isso, todo mundo pode ter uma mudança no gene, cada paciente tem um gene diferente para uma determinada função. Então já se verificou que alguns pacientes precisam tomar, às vezes, uma quantidade muito pequena daquele medicamento, às vezes 10% da população precisa tomar uma dose pequena para ter efeito. E que se tomar a dose normal, terá um efeito deletério, não tendo vantagem nenhuma. Isso vem explicar porque, por exemplo, o fumo, todo mundo diz que o fumo leva a câncer de pulmão, de traqueia, de boca, de língua. E o que a gente sabe? A gente vai pegar os nossos avós, nossos bisavós que fumaram 40, 50 anos e que não tiveram nada. E que outros pacientes que fumam há 5, 10 anos desenvolvem um câncer. Então isso vem mostrar, essa medicina personalizada, que ele tinha um polimorfismo genético que favorecia o desenvolvimento do câncer e que o outro não tem. Vai fumar a vida inteira e não vai ter esse problema. Então, hoje, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos, o cidadão vai, paga $1.000 e manda fazer o seu estudo genético. E aquilo fica guardado. Quando ele vai no médico, o médico tem acesso a esse mapa genético dele e vai receitar a droga baseado nesse estudo que ele tem. E qual é a importância dos testes genéticos nessa medicina high-tech? Eu diria que são 3 importâncias básicas e de extremo significado para a medicina. A primeira para diagnóstico. Então, hoje a gente pode pegar um paciente com anemia falciforme e, através de um teste genético, já definir que ele tem aquela patologia e já fazer
um acompanhamento para este paciente e um aconselhamento genético para os descendentes, se ele assim pretende ter. No segundo momento, que seria a segunda indicação desses testes, para verificar risco. Então, se hoje nós pegamos uma pessoa que tem câncer de mama, nós poderemos verificar na filha dessa paciente, nas irmãs, nos parentes próximos, qual a predisposição genética que os parentes vão ter para desenvolver câncer. Isso já dosado no Brasil. Tem uns genes chamado BRCA1, BRCA2, que a gente dosa. Se a paciente tiver esses genes, ela tem um risco de vir a ter câncer de mama. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você passa a seguir o paciente mais de perto. Então, em vez de fazer uma mamografia anual, você faz a cada 6 meses. Essa paciente vai mais ao médico, faz ultrassom para verificar o ovário. Então, você dá um acompanhamento. E a terceira importância, que está revolucionando o mundo todo, é exatamente a dose da droga que o paciente deve tomar. Então, hoje nos Estados Unidos, o paciente para tomar um anticoagulante oral, todo paciente conhece isso, a varfarina, que é uma droga utilizada como anticoagulante, que não pode estar a mais nem a menos. Se tiver a mais, o paciente vai sangrar. Se tiver a menos, o paciente pode fazer coagulação e vir a óbito. E como é que isso é dado hoje no Brasil? O médico vai dando, de acordo com a bula, e vai tentando ajustar através de exames laboratoriais, fazendo para ver se ela está funcionando. E cada dia muda. Nos Estados Unidos, não. O paciente hoje vai fazer um exame genético e a dose é calculada de acordo com a genética do paciente. E isto hoje é o seguinte, é obrigado nos Estados Unidos, qualquer droga nova, ter o estudo genético, senão ela não entra no mercado. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia.